Olá pessoal, vamos aqui nesse videocast conversar sobre o assunto que estamos discutindo aí nessa semana nas nossas diferentes mídias de medicina baseada em evidência, que é maconha baseada em evidências. É muito interessante quando a gente entra num assunto e normalmente a gente penetra nesse assunto através de diferentes mídias e que uma abordagem acaba levando a uma segunda com uma característica um pouco diferente e assim por diante. Então, no sábado eu postei eu postei maconha baseada em evidências no blog. Eu convido vocês, quem não leu ainda, a ler essa postagem. Teve bastante leituras, acessos e ao mesmo tempo alguns comentários no Twitter, e isso gera interação, né? Isso gera interação também no Instagram a respeito do assunto, e naturalmente o assunto vai se modificando e ficando mais rico, e a gente pode acabar desembocando numa discussão de um vídeo como esse, com algumas características diferentes da primeira discussão. Então é algo evolutivo. Então eu convido sempre vocês a observarem os mesmos assuntos sendo discutidos e sempre de uma maneira um pouco diferente, com enfoque talvez um pouco diferente em cada uma dessas mídias. E é isso que eu vou fazer hoje, a partir da provocação feita no sábado, a gente rediscutir isso aqui nesse vídeo. É claro que eu chamo de discussão porque eu estou falando, vocês vão ouvir, mas depois vocês podem escrever seus comentários também aqui nesse canal do YouTube. Mas o contexto dessa reflexão que eu fiz inicialmente do blog, da maconha baseada em evidências, é um contexto de uma controvérsia que surgiu no Brasil, né, e a ambientação disso é exatamente a Anvisa colocando em consulta pública o uso da maconha medicinal, né, e um dos ministros aí desse governo questionando isso e deixando a entender que é o início da liberação da maconha no Brasil. E o diretor da Anvisa, por sua vez, dizendo não é nada disso, nós estamos falando de maconha medicinal, uma coisa que tem benefício e não tem risco. Então, realmente, a proposta da Anvisa não é discutir maconha recreacional ou liberação da maconha no Brasil, é discutir a medicinal, ele tem razão, mas no momento em que se afirma que tem benefício e não tem risco, a gente está traduzindo eficácia e segurança. Quando a gente fala em algo medicinal, é necessária demonstração de eficácia e segurança, aí entra, portanto, um enfoque de medicina baseada em evidências, de análise das evidências e esse tipo de coisa. Muito bem, o primeiro conceito que eu queria discutir aqui é a diferença de desfecho futuro e desfecho simultâneo, né? E é um conceito que a gente trouxe na discussão, a gente criou esse conceito para facilitar a discussão das terapias integrativas. Existem algumas terapias integrativas cujo desfecho ou benefício é simultâneo e, consequentemente, não necessitam de evidência científica de eficácia. Enquanto outras situações onde o desfecho, a proposta é de um desfecho futuro, você necessita de evidência científica porque você precisa de dados probabilísticos. Quando a gente fala do futuro, efeito futuro, para a tomada de decisão a gente precisa saber probabilidade. Portanto, desfecho futuro se traduz em eficácia. Eficácia é necessária evidências. Desfecho simultâneo é um benefício que não requer a demonstração de eficácia porque ele acontece durante o próprio processo. Vou fazer uma analogia com a massagem terapia. Será que massagem terapia precisa de evidência probabilística que ela será benéfica no futuro? Ela pode até ter essa evidência. Ou seja, eu vou fazer uma terapia aqui com massagem, o indivíduo vai melhorar a dor lombar, vai se curar dessa dor lombar. Isso é uma evidência, seria um desfecho futuro. Mas se não for essa a questão, se simplesmente a gente estiver procurando bem-estar, prazer, não é necessária evidência científica. É necessária só a percepção de um indivíduo que durante a massagem, aí entra a palavra simultâneo, durante a massagem ele está tendo prazer. Se durante um processo, seja massagem, seja ouvir uma música, seja meditar, seja conversar com um amigo, seja tomar um vinho, se durante esses processos eu estiver experimentando um benefício simultâneo, eu não preciso de evidência científica de que tomar vinho é bom para mim, eu vou tomar vinho porque eu gosto de tomar vinho. Okay?
E aí entra o escopo dessas substâncias que trazem algum prazer, como por exemplo o álcool. Eu não preciso de evidência científica de que o álcool traz prazer. Portanto, a utilização do álcool e a aceitação do álcool é baseada nisso, nesse benefício simultâneo, ok? Claro que a gente precisa considerar na questão do álcool efeitos adversos, mas o primeiro evidência necessária é a evidência do benefício. E o benefício é simultâneo. Eu não preciso de um ensaio clínico randomizado para mostrar que eu gosto de beber álcool. Agora, vamos falar de remédio, de medicação. A gente não toma remédio porque a gente gosta de tomar remédio. A gente toma remédio porque a gente espera um resultado secundário desse remédio. Não é o ato de tomar um comprimido, ou de tomar uma injeção, ou uma infusão que me faz bem, não é o ato. É a consequência desse ato. Então, consequentemente, eu preciso demonstrar a existência dessa consequência, desse ato. Portanto, desfechos futuros se referem mais a tratamento, a coisas medicinais. E desfechos simultâneos se referem mais a opções pessoais. Muito bem. O que eu quero dizer com tudo isso é que a afirmação de que eu estou apenas liberando o medicinal não traz mais leveza a essa questão. Pelo contrário, é uma afirmação mais pesada do que a afirmação de que eu vou liberar o recreativo, porque o recreativo eu não preciso de evidência científica de benefício, eu já sei que é benéfico para quem gosta daquela recreação. Já o medicinal não é porque a pessoa gosta, é um benefício futuro. Então, no momento que o diretor da Anvisa chama isso de medicinal, no momento que ele fala em benefício, ele está traduzindo eficácia, é necessário evidência. Portanto, não é algo mais simples que ele está falando. Eu estou apenas liberando isso, mas aquilo eu não estou liberando. Deu a sensação de que ele está primeiro liberando o mais fácil, o mais óbvio, e depois a outra discussão surgirá. Não é mais óbvio que tem eficácia do que tem prazer. Pelo contrário, há uma dúvida maior na eficácia do que no prazer. Portanto, não podemos simplificar a discussão de maconha medicinal. É uma discussão que requer uma prova. O ônus da prova é muito maior. Porque a gente está fazendo de medicinal e aí entra o paradigma da medicina baseada em evidências. Eu não estou propondo e dizendo que a discussão da maconha, liberação da maconha no país é uma discussão simples, porque existem consequências não intencionais, é uma discussão que envolve a sociedade, é muito mais social, portanto é uma discussão complexa, mas o ônus da prova é menor. O ônus da prova do medicinal é grande, portanto não podemos banalizar essa discussão. E aí eu entro na avaliação das evidências, né? E de uma maneira geral, um overview geral que eu fiz, a gente argumentou uma desproporção nítida entre o nível de entusiasmo e o nível de evidências. Simplesmente peguei a conclusão de todas as revisões sistemáticas do Cochrane e de uma maneira todas são inconclusivas. Elas dizem que não existe evidência suficiente para afirmar. Portanto, diante de um overview, não tem evidência para propor de uma maneira genérica a maconha medicinal. Aí entra uma discussão mais específica que a gente pode trazer e que alguns amigos me trouxeram, mas particularmente 3 amigos da área neurológica, com algum envolvimento na área neurológica, disseram, olha, para um tipo raro de epilepsia, que é refratário a drogas, há evidências. Ok? Então, eu estou agora falando de alguma coisa específica. Será que existe justificativa para que, especificamente nisso, que é uma doença rara e refratária a drogas, eu prescreva? Estamos falando, mais uma vez, de medicação. E medicação, ela não é prescrita pela ausência de alternativas. Ela é prescrita pela demonstração de eficácia também. Ok? Tudo bem que não há alternativas, mas para que eu faça alguma coisa que tem também consequências não intencionais, eu tenho que ter aqui uma probabilidade conceitual de que isso vai funcionar.
E aí entra na realidade a discussão que a gente pode aprofundar especificamente desse caso, que são essas epilepsias que ganham os nomes sofisticados, mas para simplificar, essas epilepsias refratárias. São doenças raras, né, que ocorrem em crianças e adultos e etc., e que não estão respondendo a nada. E existem, na verdade, os meus colegas me ensinaram que existem 3 ensaios clínicos randomizados, 2 no New England, 1 no Lancet, inclusive uma revisão sistemática mostrando esses 3, que essa revisão sistemática veio depois daquela revisão da Cochrane, demonstrando eficácia. E aí eu quero aproveitar esse gancho para entrar na discussão do que é uma demonstração de eficácia suficiente para que algo seja comprovado. Em primeiro lugar, não é suficiente demonstrar segurança para que algo seja utilizado. O ônus da prova está na eficácia. Primeiro a gente tem que mostrar que funciona e depois pensar nas consequências não intencionais, mas a primeira demonstração é a eficácia. Isso funciona. Bem, o que existem esses 3 ensaios clínicos, e eu disse publicados em revistas de peso, ok? E a gente tem que analisar 2 coisas nas evidências científicas. Primeiro é a veracidade da evidência. Em segundo lugar, a relevância da evidência no momento de uma decisão de que isso deve ser considerado medicina. Bem, de que deve ser considerado tratamento médico, ok? E aí eu peguei e analisei, são ensaios clínicos parecidos, né, em termos de número de pacientes, em termos da metodologia, em termos das doenças, né, e eu acabei lendo esses trabalhos e eu vou fazer uma análise aqui. Vou pegar aqui um deles, né, que eu achei assim, eles são bastante semelhantes, eu não posso dizer nem que eu achei o melhor, mas é que tinha um maior número de pacientes na realidade, né. Efeito do canabidiol nas convulsões que provocam queda, né, drop seizures, nessa síndrome de Lennox-Gastaut, que é essa síndrome rara de epilepsia. E aí é um ensaio clínico, né, financiado pela indústria produtora dessa medicação, mas é um ensaio clínico, duplo cego, placebo controlado, multicêntrico, metodologicamente no meu modo de ver adequado. Inclusive eu chequei no clinicaltrials.gov, protocolo pré-determinado não foi modificado, as coisas foram obedecidas, então não houve mudança de regra no meio do caminho, isso dá uma consistência. Pela descrição, uma randomização adequada, randomização central, pelo menos nesse que eu estou descrevendo aqui. Um outro não mencionou muito como foi a randomização, mas esse é uma randomização central. É um estudo que é um estudo cego, portanto não existe viés de mensuração, né? É que uma tendência mais a gente achar que está sendo benéfico em um grupo ou outro, ele é cego, né? Desfecho é relativamente objetivo, né? Convulsões, número de convulsões em um mês. Intenção de tratar, que é a forma certa de análise de superioridade. Portanto, do ponto de vista de viés, eu julgo que são um estudo de baixo risco de viés. Aí entra a questão do risco do acaso, do risco do erro randômico. E isso tem a ver com o tamanho amostral. São estudos pequenos. Esse que eu estou olhando, por exemplo, são 60, algo como 60 pacientes por grupo, 70 e tantos pacientes por grupo, porque são 3 grupos, um grupo placebo e 2 grupos de cannabis, 10mg, 20mg. Então são 70 pacientes por grupo. Do ponto de vista do desfecho escolhido, que é redução do número de convulsões, que eram em torno de 80 convulsões em média no mês, considerando o desvio padrão dessa redução, é um trabalho que tem poder estatístico com 76 pacientes para demonstrar redução numérica disso aí. Portanto, há poder estatístico para demonstrar a redução que ele se propôs a demonstrar, que é alguma coisa como 20% em termos relativos do número de convulsões. É um estudo que tem poder. No entanto, esse deve ser considerado um estudo pequeno, e eu vou argumentar por quê. A lição que surge dessa discussão, a lição metodológica que eu queria trazer, é que nem sempre a definição de estudo pequeno está só no cálculo do tamanho amostral, se ele tem poder ou não.
A depender do desfecho que você escolher, você consegue dar poder a um estudo com um pequeno número de pacientes, 70 e tantos por grupo. No entanto, o estudo de pequeno número de pacientes sofre de outros dois problemas, que não são só o poder estatístico. O primeiro problema é a homogeneidade proveniente da randomização. Então, a grande técnica, a coisa mais importante de um ensaio clínico é ser randomizado. Essa randomização garante a ausência de efeito de confusão. E quando você randomiza apenas 70 pacientes por grupo, esse estudo ele não é confirmatório, ele é exploratório, porque sabe-se que esse sorteio não é suficiente para homogeneizar totalmente. Então ele fica quase que um estudo quase randomizado pelo N de randomização. Portanto, esses estudos devem ser considerados estudos exploratórios, mesmo que tenham poder estatístico. Essa é uma definição de estudo pequeno que independe de poder estatístico na situação que a gente randomiza 70 pacientes para cada grupo. Um N mais confortável de pacientes a serem randomizados para cada grupo, pelo menos 200, começamos a ficar confortáveis. A gente fica confortável mesmo com 500 pacientes em cada grupo, que é uma coisa que homogeneiza melhor. Então esse é um estudo considerado pequeno. O segundo motivo de que um estudo de 70 pacientes por grupo é pequeno é mais importante do que o primeiro motivo que eu acabei de falar, que é o conhecido problema do ecossistema científico e não do trabalho. E o grande problema do ecossistema científico é o viés de publicação. Então o viés de publicação é muito presente em estudos pequenos. O que eu quero dizer é que tem aqui 3 estudos de 70 pacientes por grupo sendo publicados. Pode ser que tenha outros 3 negativos que não foram publicados, porque os estudos pequenos eles sofrem de uma maior dificuldade de publicação quando eles são negativos, eles sofrem de um menor entusiasmo, ok, o esforço também não foi tão grande, eu não vou... perdi o entusiasmo de publicar, mas você não perde o entusiasmo de publicar um estudo de 10 mil pacientes. Até mesmo porque é um esforço tão grande, o mundo está sabendo tanto que aquele estudo está ocorrendo, que ele não vai deixar de ser publicado. Então, estudo muito grande não tem viés de publicação. Estudos pequenos têm viés de publicação. E aqui a gente está falando de estudos muito pequenos em termos numéricos. Portanto, o ecossistema científico não garante reprodutibilidade. A gente pode estar vendo só um lado das evidências, existe a evidência silenciosa que não é suficiente. Portanto, baseado nisso, embora sejam estudos de baixo risco de viés, existe uma probabilidade de que o tamanho amostral ainda abra guarda para viés de confusão. Eu digo baixo risco de viés na análise tradicional, é randomizado, é bem randomizado, mas resta pelo tamanho amostral, né, esse viés de confusão. E o ecossistema científico não lida bem com estudos desse tamanho. Portanto, existe dúvida. Nós estamos diante de uma situação exploratória. É uma doença rara? É. Talvez seja até difícil ter um estudo maior? Talvez. Mas não é preciso demonstrar benefício, eficácia na doença rara. Se você pega qualquer epiléptico e usa e demonstra aí, em epilépticos tem muitos, que há uma redução, ou seja, uma propriedade de eficácia, o princípio da complacência vai se reproduzir também nessa doença rara. Portanto, conceitos de eficácia não precisam ser demonstrados no raro, você pode pegar uma população maior, mais ampla, demonstrar ali e aplicar aquele conceito muito bem validado no estudo de 10 mil pacientes, de 5 mil, de 3 mil pacientes. Então também não é desculpa que a doença rara só pode ser validada na rara. O conceito científico ele é um conceito mais universal e, portanto, entra aí o princípio da complacência. Portanto, a gente deve considerar que cannabis para reduzir convulsão em epilepsia, etc., é uma coisa em estudo. Talvez seja até a área nessas situações assim que tem as melhores evidências, mas em se tratando de medicação, não entra no critério de algo comprovado, ok? Entra a segunda questão. Se for verdade, e pode ser que seja verdade isso, até mesmo porque tem plausibilidade e temos estudos aqui de, digamos, moderada qualidade. Então, digamos que a gente está ali
nesse caso aqui, numa coisa como 70% de probabilidade de ser verdade, probabilidade pós-teste, digamos assim. Mas se for verdade, qual é o impacto que esses estudos aqui mostram em termos de benefício? Aí entra uma análise de relevância. Veja aqui o que esses estudos mostram, quando subtraído o efeito placebo, é 20% de redução relativa do número de convulsões, no mês. Nesse caso aqui, desse exemplo, os indivíduos têm 80 convulsões no mês. Eles passariam a ter, em média, uma redução de 20%, 64 convulsões ao mês. Portanto, observe que a gente não está falando aqui da cura de um problema, ou um problema que era muito grave e ficou muito simples. A gente está falando de uma redução modesta. Portanto, nós temos uma redução, um conceito ainda em exploração, e que, se for verdadeiro, esse trabalho aqui mesmo sugere que é uma redução modesta. E tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Mais particularmente, o preço pessoal do cannabis, quando a gente está usando para fins terapêuticos, são os efeitos adversos. Porque se eu estou usando o cannabis para fins recreativos, de prazer, os efeitos adversos ficam menos graves. Porque ele é compensado por um prazer. Então a pessoa toma um porre, bebe muito, acorda no outro dia de ressaca. Aquele efeito colateral ressaca, ele é compensado pelo prazer que a pessoa teve na véspera. Porque o efeito colateral é um desconforto, mas você teve um conforto maior na véspera. Então o efeito colateral é mais grave quando a gente está falando de um tratamento, mesmo que seja o mesmo efeito colateral. Ele é mais grave quando a gente está falando de um tratamento, porque o paciente não desfruta do prazer do tratamento, ele vai desfrutar do desprazer do efeito adverso, do que quando eu estou falando de um prazer. A gente aceita efeito adverso de álcool, a gente aceita, até quem opta por fumar, aceita efeito adverso do cigarro pelo prazer. Então, quando a gente está falando de algo recreativo, a gente aceita uma alta incidência de lesão de joelho para poder esquiar na neve. Eu não tenho uma estatística tão científica assim, mas das pessoas que eu conheço que vão esquiar, uns 20% voltam com lesão de joelho. É altíssimo o risco. Risco de lesão de joelho em futebol ao longo da vida é alto, a gente aceita isso porque dá prazer. Quando eu falo de medicação, eu não estou falando de prazer. Eu estou falando de obter um desfecho. Então a pessoa está tomando medicação por causa de um tratamento e ela desfruta de desprazer. Qual é o efeito adverso? Aqui em torno de 30% de sonolência, 26% de anorexia, 15% de diarreia, 12% de vômito. Em alguns pacientes traz status epilépticos, é alguma coisa até... Mas aqui é o desfecho mais clínico, né? Mas esses desfechos, então, as pessoas têm efeito. 30% que é da pessoa ficar lerda, sonolenta, ok? É claro que traz, né? Então, há, na realidade, um preço a ser pago por um benefício. Então, veja que a gente acabou de calcular aqui que o benefício é modesto e tem um custo. Então, há uma dúvida conceitual e há uma magnitude questionável. Ela se torna mais questionável ainda quando a gente considera o tamanho desse estudo, pequeno. Porque o intervalo de confiança dessa redução relativa das convulsões, ele não garante que é 20% de redução. Na pior das hipóteses, é 6%. Então, é um intervalo de confiança que vai de 6 a 35. É um estudo impreciso. Por quê? Porque é pequeno. Aí outro problema de ser pequeno. Então eu estou mostrando um benefício modesto. Além disso, eu não garanto que é 20, porque é um estudo impreciso. O intervalo de confiança vai de um mínimo benefício para um benefício maior. E tudo isso, portanto, justifica que mesmo na particularidade da doença rara, em que isso aqui tem maior potencial de ser benéfico, há dúvida. Há muita dúvida conceitual e a dúvida de magnitude. E aí a gente tem que fazer uma análise. Em situações de
grande dificuldade. A alternativa é nós, do meio médico, considerarmos fazer qualquer coisa ou precisamos entrar num paradigma da medicação, que é um paradigma que precisa eficácia e segurança. Nós podemos até questionar que na situação de desespero eu vou fazer qualquer coisa, mas esse qualquer coisa não deve ser considerado medicação. E eu acho aceitável que nas situações em que não se tem alternativas, entre em qualquer coisa. Porque o qualquer coisa dá algum bem-estar de que eu estou fazendo alguma coisa. Por exemplo, nas situações de desespero, quantas pessoas foram procurar aquele tal de João de Deus? Mesmo ele sendo um indivíduo criminoso, que a gente sabe hoje, antes da gente saber, era aceitável que as pessoas fossem ali, mesmo que houvesse questionamento de que aquelas rezas não iriam curar o problema. Por quê? Alguma coisa a pessoa estava fazendo. No entanto, quando essa coisa ela não está sendo considerada medicação, é aceitável. Vá e reze. E conecte-se com espíritos. Se a gente não chama isso de cirurgia ou medicação, se a gente não pede a liberação da Anvisa disso, ok, está sendo aceito como qualquer coisa. E qualquer coisa pode ser feita, se for a opção da pessoa. Mas para ser chamado de medicação e ser regulado como medicação, ela precisa de evidência científica. Quando eu digo qualquer coisa, eu estou dizendo da comercialização de coisas. Porque a Anvisa, digamos o FDA, ele pode liberar alguma coisa para fins médicos, onde existe uma necessidade de ônus da prova maior, ou ele pode liberar alguma coisa como suplemento ou alguma coisa assim. E essa é uma alternativa até mais simples, se for na forma de comprimido ou de alguma coisa assim, para que a pessoa use qualquer coisa. Então há uma responsabilidade muito grande da gente chamar algo de medicação. A responsabilidade profissional de considerar que eu tenho evidências probabilísticas suficientes, não para garantir, porque garantia não tem de nada, mas eu tenho evidências probabilísticas de que aquilo ali pode ser chamado de eficaz. E para complicar mais essa discussão, eu vou trazer um último conceito, que é o conceito de incerteza individual. Mesmo que eu tenha certeza de que algo tem uma propriedade benéfica, isso aí é uma probabilidade de benefício e não uma garantia. Digamos que eu tenha certeza de que inibidor da ECA reduz a mortalidade da insuficiência cardíaca. Ok, ele reduz a mortalidade de 1 em 20 pessoas que tomam. Não é uma garantia. Então existe uma incerteza individual. Sempre, mesmo no que é comprovadamente benéfico, você vai ter uma certeza individual se naquele paciente vai haver o benefício. Então sempre a incerteza individual estará presente. Agora, imagine se a gente multiplica a incerteza individual pela incerteza conceitual. Aí a coisa entra num território praticamente de fantasia, e esse é meu argumento. Obrigado pela atenção, me prolonguei porque eu achei essa discussão muito interessante, ela deriva de uma outra discussão. Agradeço aos amigos que provocaram aos amigos neurocientistas que provocaram essa controvérsia. E de controvérsia, segundo comecei, né, Thomas Kuhn diz que controvérsias desse tipo que fazem a gente crescer desde que a gente discuta cientificamente. Obrigado pela atenção.